A poética do maravilhoso. Essa expressão, a poética do maravilhoso, ela se refere ao cinema. Inicialmente, ela se refere aos momentos de maravilhamento, aos momentos espetaculares que o cinema ofereceu ao longo de sua história, desde as primeiras exibições do cinema como a gente conhece hoje, em 1895, e esse ano, o ano de 1895 foi marcante, extremamente marcante. Ele foi um período complexo e o cinema surge como uma grande ideia e se torna uma estrutura de comunicação em massa, ou seja, uma mercadoria. Ela pode ser copiada no formato de uma estrutura que é colocada para que milhares, milhões de pessoas assistam. Certos filmes foram vistos por muita gente. E como são formas cognitivas, elas provocam transformações mentais, psíquicas, fisiológicas. Um filme pode provocar uma estrutura de memória no sujeito muito importante. O cinema constitui o capital cultural do indivíduo e o acesso ao cinema pelas pessoas de classes diferentes marca uma divisão, um germe de desigualdade. O maravilhamento, entretanto, ele é uma experiência possível a todo ser humano. Essa primeira concepção humanista faz com que o maravilhamento não seja um benefício de apenas uma classe. Faz parte da fisiologia do ser humano o susto, o espanto, o espantar-se. São configurações que fazem parte de toda uma estrutura de defesa, de fragilidade, de potência e impotência. E quando um filme coloca uma cena que te remete a isso, te remete a um estado primitivo de encantamento, mas ao mesmo tempo de susto, de espanto, de compreensão na magnitude do universo, de como o universo é magno no sentido da comunicação do próprio sentido, a experiência de contemplação do universo, dos objetos, dos fenômenos, ela pode encantar o observador. E o filme, ele coloca algumas situações como essas, de extremo encantamento. Para atingir a poética do maravilhoso, do maravilhamento, transformar-se mesmo numa tradução muito radical de uma sensação que pode marcar o indivíduo. Poética do maravilhamento. A filmografia do Akira Kurosawa, ela tem filmes carregados de possibilidade de maravilhamento. E o que o maravilhamento oferece? Oferece a esperança, oferece a necessidade do retorno, oferece uma contraposição ao terror brutal da violência, que enquanto terror de cinema, brutal do cinema, violência do cinema, ainda tem atributos de arte, mas enquanto condição cotidiana é extremamente depressivo.
enquanto a contemplação do terror cotidiano ela deprime o corpo, ela coloca o corpo numa constante situação de perigo, a, a dimensão do maravilhamento aponta para uma outra fisiologia, aponta para uma fisiologia de um prazer da contemplação, de um reconhecimento do valoramento da experiência humana. O maravilhamento vai apontar para um humanismo. Apesar de certos fenômenos contradizerem essa perspectiva, se a gente pensar a estrutura de comunicação do nacionalsocialismo alemão na década de 30, com aqueles filmes magníficos. Em 1936, o cinema alemão lançou um filme espetacular que provoca um maravilhamento. Um maravilhamento por ver, segundo esse filme, uma estrutura tão orgânica, uma estrutura tão de acordo com o positivismo, com toda a pressuposição do Augusto Comte e do Émile Durkheim, toda a concepção, a força sociológica do fenômeno do nazismo, de ver aquelas multidões de soldados perfilados, agindo como robozinhos perfeitos, e aqueles espaços imensos do Reich, aquelas cerimônias onde o Hitler executava aqueles discursos bombásticos e poderosos. Aquilo causa um maravilhamento da amplitude, da força da ideia humana. Uma pena que uma ideia de um psicopata, vamos dizer, de passagem, né? Porque o maravilhamento com a expressão estética do nazismo em 1936, ele encobre as atitudes terríveis e assassinas de um grupo humano, provocador do genocídio, do Holocausto. Então, é depressivo ao mesmo tempo. O maravilhamento ele é educativo, então. O maravilhamento, estar diante de momentos de maravilhamento, são pedagógicos. São pedagógicos, possibilidades de transformação do senso estético, de engenhosidade da criatividade, principalmente quando você percebe a quantidade de arte envolvida em todo o processo que você está presente. Se existe o maravilhamento dos monges diante da contemplação da natureza, aqueles caras que entram em êxtase, depois de êxtase orgânico, sem nenhuma substância, depois de passar algumas horas contemplando uma paisagem, ou mesmo a imersão cotidiana num momento de beleza do ambiente, de justeza de um funcionamento, de um equilíbrio da imagem. Eles conseguem isso depois de uma prática de meditação. Porém, o objeto cultural ele já é direcionado ao maravilhamento, no sentido de que cenas apoteóticas de filmes, por exemplo, a cena final do filme Os Vingadores Ultimato, quando você tem aquela luta contra o mal de uma maneira tão explícita e tão esteticamente exuberante, em todos os sentidos, as cores do movimento, né? A representação de realidade de uma obra de ficção. Então, o maravilhamento diante do cinema, ele se torna uma poética no sentido da análise
sentido da compreensão da cultura de massa mesmo, do controle mental dos sujeitos, do capital cultural, que é quando você expõe uma criança a esses momentos de triunfo da estética, de êxtase, de sensibilização aguda e nesse sentido ideológico, porque você pode controlar uma massa de crianças com o filme da Frozen, por exemplo, o filme da Disney, ou outras experiências produtivas do próprio capitalismo. Mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade da arte política, conscientizadora, da arte engajada, de provocar momentos de maravilhamento que vão fazer com que a percepção da realidade fique mais aguçada. Como, por exemplo, as cenas do filme 120 Dias de Sodoma e Gomorra, ou as cenas do filme Mil e Uma Noites, do Pasolini, um diretor italiano. Tem uma cena do filme Mil e Uma Noites que é o diálogo do diabo com o homem, por causa de uma mulher. É uma cena espetacular do ponto de vista do maravilhamento. E outras cenas, por exemplo, a cena do filme Casablanca, o momento da despedida, e outras cenas, o cara dançando na chuva no filme. Então o cinema, se a gente fizer uma anamnese, se a gente tentar fazer uma pequena lista dos momentos de impacto que nós já tivemos com o cinema e pensarmos como isso provocou certas habilidades, como isso provocou certas capacidades imaginativas ou adesão a alguma cor, por exemplo, a cor vermelha no filme Super-Homem de 1979, que foi um grande sucesso de bilheteria no Brasil, e gerações de crianças participando dessa experiência do maravilhamento por causa do nível das cenas que usavam recursos de computador. Então o voo do Super-Homem parecia tão real, um realismo expressionista. E a cor vermelha é uma cor muito intensa nesse filme. Provavelmente, com certeza, não por razões de identificação simbólica com o socialismo, mas o vermelho é o que eu lembro de ter assistido esse filme em 79 no cinema. Foi um maravilhamento com essa cor. Bom, de qualquer forma, ou de todas as formas, ou talvez de nenhuma forma, se maravilhar é uma experiência que harmoniza a nossa condição humana. Harmoniza principalmente se o maravilhamento não tiver graus altos de perversão, quando o sujeito se encanta com a destruição, por exemplo. Sujeitos que gostam de ver pessoas sendo assassinadas se maravilham com isso. Um exemplo desse maravilhamento mórbido é o filme Daisy Destruction, que é comercializado na Deep Web, nas galerias mais profundas da internet. Um filme em que mostra um grupo de canibais comendo uma criança viva. Um filme real de 3 canibais que comem uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, diante das câmeras. Eles matam a criança a mordidas e vão comendo. E a criança vai pirando, vai morrendo, vai perdendo os pedaços, vai se desintegrando. Esse filme é um maravilhamento completamente perverso, completamente antiético e destruidor da experiência humana.
A espécie humana, ela tem momentos em que ela pode se autodestruir, ela pode se extinguir. A extinção biológica é um fato natural. As espécies não existem para durar eternamente. Claro que a espécie humana colocou para si esse ideal. A religião é um ideal de eternização da experiência humana. O cristianismo, por exemplo, a proposta de Jesus, nitidamente uma proposta de continuidade, de eternidade da experiência humana, de superação dos entraves biológicos da violência para que a seleção natural do sujeito amoroso, quando o sujeito amoroso ele se torna o sujeito selecionado biologicamente, existem mais chances da espécie humana continuar enquanto espécie, aumentar de indivíduos, organizar formas produtivas melhores que não destruam completamente o ambiente. Então, o maravilhamento com esses aspectos da humanização cria um elo forte dessas experiências cinematográficas, da ética, por exemplo, as expressões cinematográficas da ética, aqueles momentos em que você fica maravilhado diante de uma cena. O filme do Tom Hanks, em que ele faz um sujeito com, com certos entraves psíquicos, mas com uma grande capacidade humanista. Ele tem vários momentos de maravilhamento. O filme A Lista de Schindler também, ele tem cenas em que você fica atordoado com a capacidade ética das personagens. Então essa é a questão. A poética do maravilhamento. E como, ao falar de cultura, a gente pensa na transmissão da cultura, os momentos de ensino-aprendizado, eles são os ideais científicos, eles são as circunstâncias científicas mais ideais, mais necessárias de serem pensadas. Até mesmo a colonização de Marte, por exemplo, pode ser muito útil para a espécie humana, no sentido de prolongar um pouco mais a experiência da vida depois do colapso do Sol, por exemplo, que a temperatura do planeta Terra vai aumentar e gradualmente a temperatura dos planetas no sistema solar vão aumentar. Estar em Marte, por exemplo, quando a Terra estiver muito quente, pode ser muito bom. Mas ao fazer isso, a gente vai ter que provocar uma educação, uma formação humana de adaptação. Estou dizendo isso porque filmes em que mostram distopias, a experiência humana morrendo, como o filme de 2012, ou o Titanic, por exemplo, os filmes que mostram os momentos agudos de distopia humana também são oportunidades de um maravilhamento da grandiosidade da espécie, da necessidade de entendimento do que é essa experiência coletiva e social humana que atinge certos momentos épicos, momentos de transformação que são extremamente emocionantes, que lidam com dimensões enraizadas do psiquismo. Esses são os momentos do maravilhamento que certas poesias podem proporcionar.